Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. E nesse gancho, como você tem muita interação, você falou, pô, 10 mil pessoas. Eu imagino que você deve ver perfil de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado. Quando você tenta conectar esse profissional, porque você falou uma coisa que... Eu sou o cara dos números aqui. Você falou, pô, eu faço um screening de 500 pessoas. Essas pessoas vão reduzir, vamos falar para 20 e você vai passar, 5, 6 para o final. Isso já mostra uma excelência, uma cultura interna de, né, para você transformar isso num processo, para você ofertar isso. Quando você compara isso com a parte com as empresas que têm os recrutadores internos, né, o Talent Acquisition, talvez ele não tenha essa musculatura, muito provavelmente não vai ter para você ofertar o melhor. Então, será que elas estão abrindo espaço para não pegaram os melhores que poderiam estar, né, tal, e é por isso o diferencial aí das empresas de recrutamento? Ou ainda existe um fator de que elas querem se aproximar, talvez com essa estratégia, a desculpa ou o discurso de tentar se adequar a um pouco a cultura dela, o jeito que ela entrevista, o jeito que ela seleciona. Existe esse meio termo ou o que eu estou falando não acontece tanto? Não, você tem toda a razão. Eu acredito que toda empresa, à medida que ela tem um volume de contratações, ela começa a dimensionar se vale a pena ela terceirizar esse recrutamento ou internalizar. Tudo que você vai fazer, seja para fora, você tem que ter um bom critério da escolha do fornecedor, né? E para dentro, como você tem excelência para construir. E isso, para quem vem da área de tecnologia, é muito claro, né? Até onde eu tenho minha TI dentro de casa, que serviços que eu quero terceirizar. Agora, o grande ponto que a gente aprende com recrutamento, e por isso o volume é importante, que não existe profissional bom ou profissional ruim. Existe o profissional mais ou menos adequado para aquela situação de empresa, para aquele desafio, né, para aquele momento de empresa, para aquela cultura de empresa. E o outro aspecto também fundamental é que o melhor profissional ou profissional não adequado tem mais a ver com o meio que ele vive. Não adianta, muitas vezes o profissional ele pode ser o melhor estagiário entre os estagiários e aquele CEO, é o pior CEO entre os CEOs. Então você começa a fazer uma matriz ali de entender exatamente o que você está buscando. E aí, para mim, entra o grande desafio. Muitas vezes a gente sai para procurar sem ter certeza do que a gente precisa. E mesmo que a gente saiba o que a gente precisa, nem sempre a gente sabe exatamente ou como avaliar ou quais os critérios. E para mim, o grande exemplo acontece até no mundo do esporte, né? Se a gente pegar o Tom Brady, que é o maior campeão da Liga de Futebol Americano, pouca gente sabe, mas ele no draft, né, para peneira para entrar no profissional, ele ficou em número 199. Por muito pouco, o maior campeão fica de fora. E ó que o processo da NFL é bem casca grossa. Então, será que a gente está sabendo avaliar o que realmente é necessário para se ter sucesso? Ou o potencial, às vezes, né? Às vezes naquele você tira a fotografia ali não tá, mas com o potencial não dá para ver mesmo, né? Talvez tenha sinais, mas não dá para ver. Né? E eu acho que é interessante. Ontem eu tava vendo a live do Casimito e ele tava comentando um pouco do Neymar, né? O Neymar, ele falou que provavelmente ele joga a próxima Copa e não sabe se ele vai ter mais cabeça para jogar outras. Pensa, o Neymar vai ter 30 anos na Copa agora. Então, muitas vezes, você tem um talento ou potencial, mas que se colocado no lugar errado, ele pode não suportar. Ele pode, é o que você falou, às vezes o melhor estagiário, coordenador, gerente não vai ser o melhor CEO. O que acontece, André, é que a maior parte das pessoas tem no seu currículo mais uma lista do que não quer fazer do que uma lista do que quer fazer. E a gente fica olhando o currículo. Então, para mim, o grande aspecto é como é que a gente avalia a motivação que essa pessoa quer fazer. Até porque a gente sabe que motivação, ninguém motiva ninguém a nada. No máximo, você joga gasolina numa chama que existe. Se não tiver chama, não tem gasolina que acende. Então, o grande aspecto é você avaliar. As pessoas são motivadas ou por necessidade ou por paixão. O problema é que a necessidade às vezes acaba. E a paixão é aí onde você coordena até onde você vai além. Onde move, né? E Baza, teve desde 2007, sua carreira foi construída até agora, o perfil, por exemplo, dos profissionais, a mudança no mercado ao longo desse tempo, porque a gente vê uma mudança drástica, e sobretudo na relação das empresas com a tecnologia, né? Como que o que você observou de mudança dos profissionais nesse tempo que você está na Michael Page? Acho que o primeiro aspecto é que não se falava há 15 anos, primeiro ponto do lifelong learning.
Há 15 anos ainda, peraí, você fez a pós-graduação, fez o MBA, então tá bom. Você está minimamente ali preparado para o mercado. Hoje, qualquer pessoa que não tiver um aprendizado contínuo, definitivamente não está preparado. Até porque é um tema que a gente pode entrar, talvez a principal característica do profissional de sucesso é a adaptabilidade. Por muito tempo se falou do QI, né, o coeficiente intelectual. E esse, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Eu diria que esse é o básico para você entrar no jogo. Não é que QI não é importante, é que sem você nem entra no jogo. E eu coloco QI não só o intelecto, como a experiência. Depois, por muito tempo, se falou do coeficiente emocional. Então, o quanto que você ter o controle das suas emoções é fundamental para você ter sucesso. Então, a gente falou do QI, o QE, coeficiente emocional. Agora, nunca se falou tanto do QA, o coeficiente de adaptabilidade. Então, pegando o exemplo aqui do Neymar, para a gente trazer para o futebol, o QI é o que te coloca no jogo. Sem isso, você nem entra no jogo. O emocional é o que te faz ganhar o jogo. Mas o que faz vencer o campeonato é a adaptabilidade. Porque, definitivamente, você é contratado nas empresas por uma foto que vai mudar constantemente. E se você não for capaz de se adaptar, entender o que é aquele momento, o que a empresa espera de você naquele momento, você fica para trás. E não adianta ficar esperando aquele cenário voltar, porque ele não vai voltar.